Meus queridos amigos, muito bom dia a todos. Quero expressar aqui a minha gratidão e a minha alegria de poder estar pela primeira vez na cidade de Rio Claro e poder participar desse evento tão importante, feito com tanto carinho, com tanto amor, por tantos voluntários, tantos amigos queridos. Agradecer a todos aqueles que vieram de cidades distantes, não é? Desde o nosso querido Isaías Claro e a sua querida Mima, que viajaram centenas de quilômetros para estar aqui. O nosso querido José Aparecido, da Rede Amigo Espírita, que tem feito um trabalho belíssimo também, e vem lá de Auriflama para estar conosco, não é? E tantos outros amigos. Gente de longe, de Londrina, nossa querida Angélica, entrou em contato com a Benedita, a Benê, e a amiga dela, a Tereza, que estão aqui prestigiando. Talvez tenha vindo também um amigo que ainda não encontrei, o João Ricardo, amigo de adolescência. Então, estou me sentindo em casa, me sentindo entre amigos e muito feliz de estar por aqui com vocês. Para a gente começar, cujo nosso tema principal é o valor terapêutico do trabalho no bem, a gente vai ler uma poesia. Ela se chama Ide Pregai, na verdade, é de Cruz e Souza, por Chico Xavier, no título aí está ao contrário. Está no livro Parnaso de Além Túmulo, a da Caridade, mas Ide Pregai está em outro local. Aliás, está no mesmo livro, me perdoe. Ide Pregai, psicografia de Chico Xavier, do espírito Cruz e Souza, paranaense, que nos deixou uma mensagem belíssima na sua vida. Ide e pregai, vós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé mais doce e pura. Ide e pregai na noite de amargura o evangelho do amor e da esperança. Toda luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Conduzi a mensagem luminosa da caridade, luz e piedosa, redentora de todos os pecados. E como a gente vai falar sobre caridade, e quem melhor nos ensinou foi Jesus de Nazaré, nós vamos ler aqui uma mensagem de Emmanuel, por Chico Xavier, que fala sobre este homem tão impressionante, tão especial, chamado Jesus. E o título da mensagem é Evangelho e Alegria. É o primeiro slide aí, Zé, em PowerPoint, tá? Está no livro Roteiro e também Antologia Mediúnica do Natal, da editora da Federação Espírita Brasileira. Expressa um pouco do sentimento de todos nós aqui também, não é? Sobretudo quando nos lembramos de Jesus. Evangelho e alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda, a alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar uma música de um grupo chamado Celtic Woman. O Zé tem um arquivo lá também. Vocês encontram em DVDs e também no YouTube.
caridade também é mensagem de alegria, de harmonização, não é? Iniciou seu apostolado numa festa nupcial, no casamento, as bodas de Caná, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Que a mensagem de Jesus é de alegria, é de renovação, é de esperança. É a mensagem do Evangelho, da Boa Nova, que ele traz à humanidade. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Evangelho Alegria, nos livros Roteiro e também Antologia Mediúnica do Natal, Celtic Woman, Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Bom, agora a gente vai voltar para os nossos slides e nós vamos ler uma outra mensagem de Emmanuel para falar da importância da caridade e como realmente a caridade cobre uma multidão de pecados. Emmanuel demonstra nessa mensagem remuneração espiritual do livro Perante Jesus, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, a editora é a Ideal. E ele vai comentar a segunda epístola a Timóteo de Paulo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Emmanuel então comenta: além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos por isso mesmo a respeitá-lo, promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção do valor do tempo.
Imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio. Estabelece apreço em nossa área de ação, a gente conquista amigos, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Agora chega a parte mais importante da mensagem. Quando, como a gente encontra aqui no semear, a alegria do Valdinei, da Cláudia Rosalém, do Beto, da Rosana, de todos os amigos que compõem essa grande família, dessas muitas casas espíritas que se unem nesse evento, que a gente faz um trabalho com alegria. E aí então ele comenta: quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, como esses amigos queridos, como Isaías, a gente vê a alegria do Isaías dando palestras, vocês já perceberam? Ele faz com prazer de servir. Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes, já que eles se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprimindo-as de todo. Ou seja, todo o karma, todo o equívoco, a gente consegue suprimir de todo, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Emmanuel, Remuneração Espiritual, do livro Perante Jesus. Bom, agora a gente já sabe a importância do ponto de vista espiritual, do ponto de vista das reencarnações, do que a gente chama, de lei de causa e efeito, e como o amor cobre uma multidão de pecados. Porque muito amou, seus pecados foram perdoados, ensina-nos o próprio Cristo também, e ele vai dizer que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, o que foi considerado uma grande blasfêmia em sua época, mas ele tem mesmo, Bom, e como nós vamos falar sobre o valor terapêutico do trabalho no bem, nós temos que apresentar algumas pesquisas científicas. E tem sido feitas muitas pesquisas. Nessa década de 90, foi a década do cérebro. Então, começamos a mapear as regiões do cérebro que ficam ativadas, e a gente sabe, então, as regiões da felicidade, da plenitude, da satisfação, que se encontram no sistema límbico, Sabemos que tem as áreas ligadas à fala, à audição, ao pensamento, etc. E eles pesquisam muito monges budistas, que entram em estado de meditação, e através daquela meditação eles pedem para que ele pense em compaixão. Colocam às vezes até sons para que estimule a compaixão. E aqueles homens que passam décadas treinando o poder do pensamento, quando se concentram na compaixão, quando lembram dos seus irmãos, dos nossos irmãos menores também, dos animais, eles então promovem uma vascularização, o cérebro fica ativado nessa região que demonstra a plenitude, a felicidade. Então, quando a gente exercita a compaixão, cientificamente está comprovado que nós ativamos os centros mais importantes do cérebro ligado à recompensa, à felicidade, e com respostas biológicas. Então, reduz o estresse, reduz a produção do hormônio cortisol, que vocês sabem, quando a gente está estressado, produz adrenalina, e para combater a adrenalina, o corpo produz o cortisol, e o cortisol diminui muito a imunidade. Então, a gente fica mais suscetível a adquirir doenças. E vejam que quem faz caridade, como Madre Teresa, a Santa de Calcutá, Irmã Dulce e muitos outros, tinham, apesar da saúde frágil, um grande poder de imunidade.
não adquiriam doenças e que pese estar cuidando até na época de portadores de pacientes de HIV, que havia muito preconceito, não sabia, de leprosos, muitas enfermidades graves, e como Francisco de Assis também estavam sempre bem, porque a caridade verdadeira, com compaixão, ela produz essas endorfinas, esses neurotransmissores que nos promovem a saúde. Combate a depressão, olha aqui, que grande remédio. Eu tenho seminários sobre depressão, mas com o trabalho no bem a gente tem o melhor tratamento para a depressão. Nada de depressão, mas sim depressa ação, não é? E a melhor ação é a hora da ação. O Espírito Samuel Lucas, que nos inspira, ele diz assim: Nazareno, vamos transformar esse mundo de provas e expiações em mundo de provas e ações no bem. Vamos fazer isso, não é? Nada de resgate dolorosos, mas sim de trabalho no bem, com prazer de servir, com o amor, com a alegria, com a compaixão. Alivia dores crônicas também, há comprovações disso, e a pessoa vive 4 anos em média mais, aumenta até a expectativa de vida quem se dedica ao semelhante. E tem pesquisa sobre felicidade também, ensina a nossa querida Nete Guimarães, ela tem uma palestra sobre a visão científica da caridade, é muito interessante, não sei se está na rede, acho que está na rede Amigo Espírita, o nosso José Aparecido disponibiliza, vocês podem acompanhar depois na rede Amigo Espírita, no YouTube também tem lá a palestra, o valor científico da caridade. E ela mostra que, ao contrário do que se acreditava, que a felicidade estava ligada à riqueza. Quando passaram as pessoas muito ricas, ou que ganhavam até na Mega Sena, na loteria americana, os centros de plenitude e de satisfação não estavam ativados. Os ricos não eram felizes. Mesmo ganhando dinheiro, eles não ficavam plenos. Estavam preocupados com a cotação do dólar, com as ações na bolsa, enfim, preocupados com o sequestro, com a acumulação e a possível perda de seus bens. Eles não eram felizes. Mesmo submetidos aos equipamentos, ao scanner cerebral, a ressonância funcional, etc. Aí disseram, não, então deve ser a beleza. E investigaram pessoas muito belas e também elas não eram felizes. Chamaram a Miss Texas, uma jovem no auge da beleza, quando submeteram-na ao PET scan, a Miss Texas também não era feliz. Já estava com medo de envelhecer, de engordar, de não conquistar os prêmios que ela almejava. Não, então isso aí devem ser só os meios para alcançar o que deve ser realmente importante. A riqueza e a beleza é só para alcançar o poder. O poder sim deve fazer o homem feliz. E eles investigavam então, buscaram um senador recentemente eleito nos Estados Unidos, um homem extremamente poderoso, rico. Pediram a ele para fazer a pesquisa, ele se submeteu. E o senador também não era feliz. Estava já com receio das próximas eleições, de ser traído pelo seu próprio partido. Rico, poderoso, e não era feliz. E a gente vive correndo atrás dessas quimeras, não é? E aí a pesquisa descobriu que o que nos traz mais felicidade é aprender. O aprendizado nos torna muito mais felizes, ativa completamente, por quê? Porque é no aprendizado que nós biologicamente somos criados para aprender, e por isso o ser humano dominou o planeta. Nós somos os maiores predadores do planeta, porque ninguém pode com a gente, porque nós aprendemos, nós temos o raciocínio. E o aprendizado, então, gera prazer no cérebro para que a gente continue estudando. Quando alguém de certa idade retorna para os bancos escolares, vai fazer uma faculdade, começa a se sentir mais jovem, remoçada. E a gente, deve ser o contato com os outros jovens, né? Não é porque a gente está aprendendo. Por que as crianças são tão felizes? Porque elas estão constantemente aprendendo, aquilo provoca muita satisfação. Quando a gente pergunta, alguma coisa na prova e a pessoa, eu sei, você entendeu? Entendi. Aquilo provoca muita satisfação. Então o Espírito Verdade, está com a razão quando nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento.
e instruí-vos esse mundo. Ou seja, vamos estudar, faz bem para a mente, evita o Alzheimer, melhora, né, todas as nossas funções e gera muita felicidade. Então vamos participar nas casas espíritas, dos estudos das obras básicas, do estudo sistematizado, da doutrina espírita, das obras de Allan Kardec. Vamos estudar o estudo aprofundado, estudo da mediunidade, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho também tradicional, o estudo miudinho, como propõe Honório Noff Abreu, nosso amigo querido, hoje no mundo espiritual, da União Espírita Mineira, e assim por diante. Então, outra coisa que vai nos dar muito prazer é a superação. Então, aqueles atletas que sobem o Everest, que enfrentam grandes desafios, quando eles conseguem, a gente fica extremamente pleno também. Então, a superação também é algo muito bom. Quando nós aqui na Terra passamos por algum problema, vocês já sabem, a partir de hoje vocês não falam mais a palavra problema, tá certo? Espíritas, nós não temos problemas, não temos dificuldades, não temos limitações, não. Nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, né? Porque o desafio, quando a gente vence, gera felicidade. Então, em vez de reclamar do marido, da sogra, da nora, do genro, do filho, do amigo, do irmão, a gente fala assim, né? A gente encontra com a amiga, diz assim: fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado uma missão tão difícil e tal. E em vez de se colocar como coitadinho, como vítima, a gente se coloca como protagonista da nossa história. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. Ou seja, eles são nossos personal trainers espirituais. Faz a gente desenvolver os músculos da paciência, do perdão, da resignação, da renúncia, não é? Nos levam para os templos católicos, protestantes, para a casa espírita. Eles nos ajudam muito e Deus só permite o mal, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então eles também estão trabalhando a nosso favor. E a gente gosta muito também de sofrer, curiosamente a gente gosta de sofrer. Não é quando a pessoa está com a doença, eu estou com a doença, e faz aquele exagero. Aí a outra, não, você não sabe, eu estou muito pior. E aí vai contra aquelas suas mazelas, né? A gente sente um prazer mórbido em sofrer. Também a pesquisa comprovou isso, né? Só que também descobriram, né, há um pesquisador brasileiro, inclusive, uma das 5 maiores autoridades no mundo, ele foi fazer pesquisa sobre a caridade verdadeira, sobre a compaixão. Só que foi realmente, ele é ateu, inclusive, não é? Ele não é religioso. E aí ele vai perceber que a caridade verdadeira também produz muito prazer. Nós somos biologicamente programados para sermos cooperativos, para trabalhar em família, em grupos, não é? O bebê humano, meus amigos, é a cria mais frágil que existe no universo, no planeta, não é? Qualquer outro bebezinho, né, um cavalinho, um bezerro, já sai caminhando, tudo. O bebê fica meses, né? 1 ano para normalmente começar a caminhar. Então a gente aprende a cuidar. Nossa raça, nossa espécie se especializou e a gente se sente muito bem amparando o necessitado. Sobretudo aquele que nos desperta compaixão. Então ele descobriu que a filantropia, por exemplo, que fazer o bem para ganhar aplausos, para a empresa ficar bem conceituada no mercado, também é muito bom, produz muito prazer, principalmente que a gente está ganhando algo em troca. Mas ele percebeu que aquela caridade que é feita com a misericórdia, o que ele chamou de caridade verdadeira, sem compensação, portanto não é filantropia, é caridade mesmo. Essa produz um bem-estar impressionante para todos nós, não é? Ajuda a gerar felicidade, não é? Aí a doutora Nete fala que nós temos o lobo frontal, que é responsável pelo raciocínio, pelas decisões. Os gânglios basais no nosso cérebro vão determinar os hábitos, os impulsos automáticos. Então, a gente não lembra, não é quando vai dirigir, de passar marcha, de colocar... Não, mas depois que a gente aprende, fica automático. Mas existe uma região do cérebro chamada lobo pré-frontal, que fica bem no iniciozinho, não é? Onde está a moralidade, está o amor extremo, a caridade, as decisões heróicas. Quando o lobo pré-frontal é ativado, ele modifica completamente a química cerebral. A gente não raciocina mais como o lobo frontal, a gente não segue os hábitos, ele consegue mudar até os nossos maus hábitos, não é? Pessoas que vão emagrecer, que vão deixar as drogas, muitas vezes só conseguem quando ativam o lobo pré-frontal, porque ele então bloqueia a ação desses outros pensamentos, e a pessoa, apesar de
de racionalmente não querer ajudar, não querer perder dinheiro, ela se compadece e ajuda o necessitado. É como, não é? O bom samaritano, ele move-se de íntima compaixão e aí passa a ajudar o necessitado. Então, o lobo frontal fica prevalente sobre os demais centros e ajuda-nos a mudar os hábitos, porque dizem que mudar os hábitos consome 10 vezes mais energia do que criar um novo hábito. Então, para a gente mudar aqueles maus hábitos, a gente precisa da compaixão, da caridade também, né? Altera o poder intelectivo, o metabolismo, diminui os radicais livres e etc. E a gente entende, então, quando Jesus fala do óbolo da viúva, não foi o quanto ela deu que era importante, mas ela deu com amor, ela deu com caridade, deu com compaixão. E ele vai dizer: vede aquela mulher, ela doou mais do que todos os outros que aqui se encontravam. Mostrando então a importância da caridade, não é feita com amor. E por isso a NET demonstra que tinha um rapaz com problemas psiquiátricos, ele foi recomendado fazer trabalho social e ele não gostava de criança. Aí remandaram para cuidar de idosos, ele também não gostava de idosos. E ela perguntou: do que é que você gosta? Ah, eu adoro animais, eu adoro muito, gosto muito dos meus gatinhos. Ela disse: então faz o seguinte, vá ajudar os gatinhos. E ele então recebeu aquela ideia. Mais tarde, quando ela o encontra, alguns meses depois, ele estava ótimo, estava se sentindo muito bem, tinha se tornado presidente de uma associação de ajudar animais necessitados, os gatinhos sobretudo. Ele estava realizado. Por quê? Porque ele estava fazendo com amor, com compaixão. Então é importante que a gente saiba disso. Verificar quais os talentos que o Pai nos confiou, colocar para multiplicar. Saber qual é a nossa missão. Às vezes a missão é cuidar das árvores, né, da natureza. Às vezes é dos animais. Às vezes é para cuidar dos idosos. Cada um vai encontrar uma missão. A missão do Isaías é levar esclarecimento, consolo, esperança aos corações, não é? Então vejam que cada um vai encontrando aquilo que lhe move, ele planifica. Pessoal, eu adoro fazer palestras, eu dou aulas disso sistematizado. Quando chega o recesso do final do ano ou da metade do ano, que eu fico sem dar aulas, eu começo a ficar em reflexão, porque eu não tenho mais depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique, não é? Eu fico romântico, porque eu descobri que aqueles poetas, escritores, pintores, dramaturgos, eram tudo depressivos. Só que naquele tempo antigo era chique ser, não é, depressivo, se dizia que era romântico, né? Ah não, aquele era um poeta romântico e tal. Hoje parece estar meio fora da moda. Mas veja, então, quando a gente faz aquilo que realmente sente a vocação, o chamado, a gente se sente pleno, né? Como eu gosto, eu não gosto muito de viajar não, só gosto de viajar por causa dos amigos, mas de dar palestra, de fazer estudos, eu adoro, né? Então a gente aprende então a identificar aquilo que a gente pode fazer melhor. Foi publicado um livro nos Estados Unidos chamado The Healing Power of Doing Good. Gostaram do inglês? É lá do Ceará, né? A saúde e os benefícios espirituais de ajudar outras pessoas, né? Não tem tradução para o português ainda, não é? Mas ele fala então do poder curativo de fazer o bem, não é? É do Alan Lux, tinha que ser um Alan, não é? Tinha que ser um Alan, claro. E quem já leu o livro O Monge e o Executivo, de James Hunter? Não é um livro maravilhoso? Ele não mostra que Jesus é o maior executivo, o maior exemplo para todos nós, o maior servidor. E ele diz que existe a praxis. A praxis é o quê? É o hábito, é o trabalho. E por isso que a gente diz que o hábito faz o monge. O hábito é a roupa do monge, mas é o hábito também que faz com que a gente se torne um grande monge. Então ele diz que a gente comece a fazer o bem, que a gente pegue o nosso marido ou esposa e faça de conta que quando era a época de namorados, né? Ah, está vendo ali o nosso querido Nilvan? Que bom que você veio, amigo. Um amor de pessoa também, né? Lá de São Carlos, estivemos ontem na casa dele. E aí a gente, então, quando a gente vai repetindo, começa a tratar bem o marido, começa a lembrar quando ele era romântico, levava para jantar fora, trazia flores, né? Aí a gente faz o quê? Oh, bem, aí faz uma massagem no marido, um cafuné. Tu leva tudo com bom humor, né? Quando ele estiver assim mal-humorado, aí ele diz: ei, bem, hoje você está pior do que ontem, né? Brinca, como nos convida de volta. A mulher, quando ela estiver, né, também mal-humorada, o cabelo desgrenhado, o marido chega assim: querida, vá ao cabeleireiro para a gente sair mais tarde. Eu pago. Divaldo diz: com essas duas últimas palavrinhas, não tem mau humor que resista, não é?
Aí a gente vai cultivando ali e deixando aquela tortura chinesa da reclamação diária, de reclamar todo dia a mesma coisa. Aquilo destrói qualquer relacionamento. Reclamar não adianta, a pessoa não muda, pessoal. Então eu já combinei com a minha esposa, assim, Fernanda, vamos fazer assim, reclame comigo só de 6 em 6 meses. E durante esse período vamos namorar, vamos passear, vamos assistir filme, vamos fazer de conta, não é que eu sou um marido maravilhoso, e aí vai ficar tudo melhor. E funciona, não é? Então vamos lá. Então a praxis, quando a gente vai fazendo bem, a gente começa a gostar de fazer o bem. A gente finge que o nosso marido é maravilhoso e ele acaba acreditando que é mesmo, porque a pessoa muda. O amor é a força mais poderosa do universo, meus amigos. Transforma tudo ao nosso redor. Quando a gente está bem, tudo se torna melhor. Acreditem nisso. Jesus nos ensinou, não é? Então, e tem outra dica. Do ponto de vista espiritual, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, tem um capítulo muito importante, quando Kardec estuda sobre a obsessão espiritual. E lá nós temos a informação, não é? E eu queria perguntar a vocês aqui, qual é o meio mais eficaz de se afastar a presença dos maus espíritos? Vocês sabem qual é a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? Não é a prece, não. A prece ajuda também. A prática do bem. Porque a prática do bem atrai a presença dos espíritos superiores. E a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Olha, a gente acha que está fazendo um favor quando faz caridade. Nós somos os maiores beneficiados. Quando Chico visitava os hospitais, os manicômios, não é? Ele disse que via muitos espíritos nobres, mães, avós, filhos, que agradeciam a sua presença e vibravam em seu favor. Ele diz que chegava na condição de necessitado e saía muito melhor do que quando chegava. Então a gente, quando faz aquilo com amor, com alegria, sem aquele desespero, não é? Porque essa falta de equilíbrio, a gente tem serenidade, que a gente pode fazer aquele dia, aquele minuto, aquela hora, um pouco melhor, a gente vai tendo cada vez mais proteção espiritual. Bom, e o que é caridade? Bom, vamos ver muitas coisas aqui. Emmanuel, no livro Viajor, nos ensina que caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto, é o prato de sopa. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento da ingratidão. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo, o perdão. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, é a calma. Para o preguiçoso, é o trabalho. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces brilhando para todos e o gênio de 1000 mãos amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Vamos ver do ponto de vista da lei de ação e reação como é que funciona a caridade? Tem aqui um vídeo, vou pedir para o Zé colocar lá. É um vídeo que vocês talvez até tenham visto já na internet, é muito bonito, que fala sobre a caridade. Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, when we can afford it. Last time you said that.
The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? They don't want that? Yes. I'll take it then. Okay. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want to serve. By the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. But I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. Happy birthday to you. Happy birthday. E não volta só aqui não, volta também no mundo espiritual, como nós vimos com Emmanuel, não é verdade? Vamos voltar então para os nossos slides, tem muita coisa para a gente ver ainda. E quais são alguns tipos de caridade que a gente poderia fazer? Bom, nós podemos fazer caridade de diversas maneiras, não é, pessoal? Caridade por pensamentos, podemos fazer preces pelas pessoas, pelo nosso país, que passa um momento de crise, de dificuldades, de crise não, de desafios evolutivos, não é? Desafios evolutivos. Então, a caridade da prece, caridade por palavras, nesse momento é tão importante. Eu tenho visto companheiros espíritas falando tanta bobagem, publicando, não é, coisas agressivas, depreciativas. Se aquela pessoa fosse meu pai, fosse minha mãe, e estivesse vendo aqueles memes, não é, aqueles desenhos que as pessoas fazem, não é, depreciando nossos homens e mulheres públicas. Vamos ser mais caridosos, vamos orar por eles, vamos orar pelo nosso país, que a justiça seja feita, mas que sejamos nós os mensageiros da paz, da caridade, da fraternidade verdadeira. A caridade dos sentimentos, da compaixão, nutrir a gratidão. Como é importante a gente estar sempre nutrindo a gratidão, nos ensinam nossos irmãos do Seixonoye. A caridade por ações no bem, inclusive auxílios financeiros, que a gente pode e deve fazer também. Há instituições tão belas, né, como os Médicos Sem Fronteiras, né, que têm sido bombardeados seus hospitais, né, precisa da nossa ajuda. Também a Fraternidade Sem Fronteiras, uma iniciativa de amigos espíritas, lá em Moçambique, atendendo pessoas crianças que passando fome, completamente desnutridas, e os nossos amigos, muitos estão apoiando, Divaldo, Andrei Moreira, Haroldo
Dutra, muitos companheiros nos unindo, cada um a gente pode apadrinhar uma criança, custa apenas R$50 por mês. E você recebe lá a ficha, os dados de quem é o seu afilhado, né? Eu tenho um afilhado lá também. Como a gente faz bem para a gente saber que hoje no Brasil não tem quase tanta miséria, né? Tem muitos benefícios sociais, muitas iniciativas espíritas e governamentais também, né? De outras religiões, mas lá é muito mais carente. Então a gente poder ajudar quem precisa também, né? Ajudar a nossa casa espírita, enfim, a federação, o movimento federativo, aqui no caso é a USE, não é? Vamos ajudar. A caridade por omissão no mal, deixar de fazer o mal também é uma grande caridade. A caridade no autoaprimoramento, não é? No nosso crescimento espiritual, na nossa reforma íntima. Arrependei-vos, como nos dizia Jesus. Arrepender, do grego, é da palavra metanoia. Metanoia significa mudança de mente, ou seja, reforma íntima, reforma interior, é mudar os nossos pensamentos, não é? E podemos fazer caridade para todos. Primeira caridade, a mais importante, para o cônjuge, para o maridinho, para a esposa querida, não é? Vamos fazer caridade para nossos familiares, nossos irmãos, nossos filhos, caridade com os nossos empregados, não é? Como é bom levar um sorriso, uma palavra gentil, arrumar um dinheirinho para eles de vez em quando, caridade com os amigos, com os colegas de trabalho, com os chefes também, com os nossos vizinhos, não é? Como a gente pode fazer caridade em toda parte, com os necessitados também, claro, com as crianças, com os órfãos, idosos, gestantes, enfermos, presos e muitos outros, que às vezes até é mais fácil, né, do que fazer a caridade dentro de casa. Precisamos começar com o mais próximo, né? Somos nós e depois quem está ao nosso redor. Então, caridade com as pessoas públicas, com os que pensam diferente, com os de outras religiões, partidos políticos, etc. Caridade para com os maus, está lá no Evangelho com o Espiritismo, até a caridade com os criminosos, na verdade. Caridade com os animais, com o nosso país, com os outros países, com o nosso planeta. Caridade com os espíritos sofredores, ajudando, não é? No estudo do Evangelho lá e no coração, como está o nosso querido Luiz Cláudio, com aquele sorriso querido, levando essa campanha permanente, não é? Da Federação Espírita Brasileira, da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, etc. A gente fazer, não é? Essa caridade também no grupo mediúnico, a gente poder ajudar os espíritos atrasados, os espíritos em sofrimento, com os espíritos superiores. Nazareno, como é que a gente faz caridade com os espíritos superiores? Com os nossos mentores espirituais, fazendo bem, sendo os instrumentos do amor de Deus aqui na terra, porque a gente sabe que pode contar sempre com eles, não é? A gente sabe que pode contar sempre com os bons espíritos, mas será que eles podem contar sempre com a gente? Nem sempre podem, não é? Então que a gente faça também caridade, caridade com Jesus, caridade com Deus, seguindo, não é, os mandamentos de Jesus, caridade com você, se ame, se queira bem, não é? Invista em você mesmo, na sua felicidade, e a caridade com o Espiritismo também, a divulgação da doutrina espírita. A gente vai falar aqui um pouquinho dela ao final, não é? Quando eu vejo o nosso querido Valdinei, ele só tem 4 anos de doutrina espírita, não é? E já está com uma animação, com um trabalho, ajudando a fazer o semear, unindo as casas espíritas, convidando os palestrantes. Primeiro ele convida os palestrantes, depois ele vai arrumar um jeito de arrumar o local, arrumar as coisas. Primeiro ele já arruma logo o palestrante, depois ele se vira e os bons espíritos ajudam, não é? Que maravilha, que coisa bonita. É médio de transporte, me pegou no aeroporto, me levou para falar lá em São Carlos, e também na sexta-feira a gente falou onde mesmo? Americana, falamos em Americana, né, porque é de outro país, não, eu esqueci, Americana e tal. E aí hoje, esse homem não, ele foi dormir 1h da manhã, acordou às 6 horas, estavam aqui reunidos, fazendo prece, organizando as coisas, arrumando as cadeiras, essa turma toda. Eu queria pedir uma salva de palmas para todos os voluntários do CNA. Porque a nossa caridade não vale muito, porque a gente recebe tanto carinho, tanto amor dos amigos, não é? Mas eles são trabalhadores anônimos, são aqueles que fazem com a mão direita sem que a mão esquerda saiba o que ela faça, não é? Então, vamos prestigiar os nossos amigos, preparar uma paella caipira, tem paella vegetariana, não é? Vai ser uma coisa maravilhosa também o nosso almoço. E por que a gente tem medo de ajudar? Primeiro,
nosso desequilíbrio. A gente não está bem, a gente não conhece muito bem a doutrina espírita, os mecanismos de causa e efeito, não sabemos que a pobreza é proteção para nós, e a gente acaba sofrendo. O sofrimento dos outros nos faz sofrer. Então é importante que a gente se fortaleça, conheça, e a gente vai ajudar melhor, não é? E a gente então a gente pensa que caridade é uma coisa cansativa. Não, a gente chama aqueles amigos do grupo de estudo e vamos fazer um trabalho social. E aí a gente se junta, vão em 2, 3 carros, e a gente vai todo mundo junto, e vai todo mundo conversando com os amigos, vai fazendo fofoca fraterna, só fofoca fraterna. E aquela alegria, chega lá, faz o bem e tal, uma vez por mês, uma vez por semana, 1 hora, 2 horas, a gente vai lá. É uma alegria fazer. Eu fazia um trabalho em Fortaleza de visita à penitenciária. Nós fazemos evangelho segundo o Espiritismo, nós fazemos evangelho no lar, em pequenos grupos com as presidiárias. É uma maravilha, meus amigos. Que coisa boa para o nosso coração, para a nossa consciência em paz. Porque a felicidade aqui na Terra, dizem os Espíritos, Allan Kardec no Livro dos Espíritos, é a posse do necessário. É posse, nem propriedade não. Pode ser alugado, pode ser emprestado. É a posse do necessário e a fé no futuro, a consciência tranquila. Isso vai nos trazer uma grande felicidade no mundo de expiação e provas. A gente não vai encontrar a felicidade absoluta, mas vamos ter a felicidade da consciência reta, da felicidade do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança, não é? O apego também, a gente é muito apegado, e Jesus foi o maior exemplo de desapego que nós já conhecemos. Buda, Gandhi, muitos outros, Francisco de Assis, todos nos ensinaram o desapego, que não é desamor, não é? Mas vamos exercitar o desapego. A menos-valia, a gente acha que não tem nada para dar, mas todos podemos dar alguma coisa. E a ignorância, porque a gente não sabe como fazer, não tem um grupo. Então, se filie numa casa espírita, aos trabalhos sociais, e vai ver que maravilha que é participar. Fazendo o bem. Não precisa ir sozinho, que a gente, vamos com um grupo que já tem tudo organizadinho e assim por diante. Por que nós somos egoístas? É por causa do instinto de conservação. É a principal causa para as imperfeições morais, ensina o livro A Gênese, é o instinto de conservação. Então a gente tem medo de passar privações, necessidades, não é? Passar por períodos difíceis, e a gente acumula, a gente tem a avareza, tem o egoísmo, não é? A gente quer agradar os nossos pais, porque eles gostam de pessoas ricas, e aí a gente desenvolve ainda mais a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, quando isso não vai trazer felicidade, como nós vimos com as pesquisas científicas, não é? Então vamos trabalhar o instinto de conservação, combater esse medo, que o medo a gente combate com o quê? Com a fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, e para a gente ter uma fé robusta, uma fé inabalável, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, a gente vai precisar do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Então por isso que a gente deve conhecer quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, qual é a verdadeira realidade. Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui em um estágio rápido. A vida na Terra é apenas 1 minuto diante da eternidade dos séculos. Então, estudando a doutrina espírita e fazendo também o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz, de um homem melhor assim nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, a gente vai sendo cada vez mais feliz, não é? Vai fortalecendo a fé e combatendo o instinto de conservação, que segundo Kardec, no livro A Gênese, capítulo 3, item 10, é a principal causa das nossas imperfeições morais. E são as imperfeições morais que permitem o assédio dos espíritos atrasados. São como tomadas. Plugs psíquicos, ensina Manuel Filomeno de Miranda nos vasta série sobre a obsessão espiritual, psicografada por Divaldo Franco. E o que é que Jesus nos ensina? Bom, Jesus ensina que eu trabalho, e até hoje meu pai também trabalha. A cada um segundo suas obras. Está lá também em Apocalipse 2 vezes, e no último capítulo está escrito: cada um será julgado conforme as suas obras. A fé sem obras é morta. Nos ensina que porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Como está na primeira epístola de Pedro 4:8, a caridade cobre a multidão de pecados. Nós sabemos que quando Chico Xavier estava aqui na Terra, recebeu uma visita de um espírito luminoso. Ele não sabia quem era logo no início da sua mediunidade. Ele é muito pobre, passando muita fome. E aparece um espírito que ilumina todo o seu quarto. Um espírito belíssimo, vestido como uma rainha. E ela lhe diz: Francisco, disse pausadamente, eu venho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. A emoção me possui a alma toda, mas pude perguntar-lhe, embora as lágrimas que me cobriam o rosto: Senhora, quem sois vós? Ela me respondeu: você não se lembra agora de mim? No entanto, eu sou Isabel,
Isabel de Aragão. Era a rainha santa de Isabel, de Portugal. Eu não conhecia senhora alguma que tivesse este nome e estranhei o que ela dizia. Entretanto, uma força interior me continha e calei qualquer comentário em torno de minha ignorância. Mas o diálogo estava iniciando e indaguei: Senhora, sou pobre e nada tenho para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Ela disse: Você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. Clamei com pesar: Senhora, quase sempre não tenho um pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? A dama sorriu e me esclareceu: Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares, na Península Ibérica, e trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que você produzir. Mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. E Chico vai começar um trabalho com 8 pães, que eram os pães do dia seguinte para a sua família, com sua irmã, e nunca mais vão faltar gêneros para que Chico fizesse um trabalho assistencial e promocional maior que nós já conhecemos, maior do que muitos milionários do nosso país. Simples e sem recursos. Quando a gente se torna um instrumento da vontade de Deus, o universo conspira ao nosso favor, não é assim? E ele vai dizer, num momento muito belo que Haroldo Dutra Dias nos traz em uma de suas palestras: a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade e visitava as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e o conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Chico dizia, que quando a depressão queria chegar, ele fazia isso. Ia buscar os mais necessitados, os mais sofridos, e com aquela sua alegria de viver, com aquela sua presença amorosa, ele transmitia o bem e recebia, claro, a alegria das pessoas também. Nós já falamos aqui da praxiterapia, e tem um momento muito bonito na vida de Chico, que foi a morte do seu ex-patrão, seu Juca, José Feliciano, que adoeceu. O negócio inclusive quebrou, o Chico teve que arrumar outro emprego. Chico trabalhou no armazém de seu Juca há muitos anos, e um dia ele está passando, e as pessoas dizem que o seu Juca morreu e que estava sendo enterrado no rabecão, no carro da prefeitura, como indigente, porque a família não tinha dinheiro para comprar sequer um caixão para o seu corpo. Chico diz, por favor, peça para a família que aguarde, que nós vamos dar um jeito. E aí pede a Deus, nosso Pai, que o ajude. Como não tinha recursos e não tinha outra maneira, ele tira o seu chapéu, vira-o e sai de porta em porta, esmolando para ajudar o seu Juca, a família do seu Juca. Daqui a pouco estava a cidade toda comentando. Seu pai tenta demovê-lo da ideia, mas ele diz: papai, eu não posso fazer isso, esse homem foi tão bom, nos ajudou a nossa família durante tantos anos, nos trazendo o sustento, o salário de que necessitávamos. Eu não posso fazer isso com seu Juca. E estava aquela confusão, e daqui a pouco ele numa calçada esbarra num cego chamado Seu Nego. E Seu Nego diz: Chico, para onde você vai com tanta pressa? Era um mendigo, uma pessoa muito pobre. Seu Nego, o nosso patrão, o seu Juca, faleceu e nós estamos tentando arrumar algum dinheiro para comprar um caixão para ele. Naquela hora, ela percebe daqueles olhos apagados uma lágrima longa escorrer, e o cego tirar todos os seus recursos, todas as esmolas que tinha ganho, e entregar para Chico. Chico, tome, para que ajude a comprar o caixão. Chico se emociona, consegue pagar o caixão, a família fica muito agradecida. E mais tarde, quando ele chega em sua casa, encontra Emmanuel, que está sorrindo, feliz com aquela atitude. Chico vai esmolar para ajudar os necessitados. E a gente tem vergonha, não é? Francisco de Assis também esmolava para ajudar os pobrezinhos. Dizem que muitos santos, eu não sei se foi Francisco, um dia foi pedir esmolas a um senhor muito rico e ele cuspiu-lhe as mãos. E ele, do fundo do coração, disse:
Muito obrigado, meu Senhor. Isto é o que eu realmente mereço. Mas será que o Senhor não tem nada para ajudar os nossos irmãos leprosos? E ele falou com tanta sinceridade que a força do amor convenceu aquele coração e ele ajudou. A gente tem tanta vergonha, não é? Não, vamos ajudar, vamos pedir ajuda para nossas casas espíritas, vamos levar essa mensagem para muitos outros corações. No livro Consolador, Emmanuel aprofunda a questão da caridade, quando interrogado na questão 255. Devemos nós, os espiritistas, praticar somente caridade espiritual ou também a material? Emmanuel responde: a divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade não há salvação, é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. Todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Então não é só fazer, é nos trabalhar, é a reforma íntima. Dentro desses imperativos é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. Não podemos desprezar a caridade material que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados, mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem olvidar, sem esquecer os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. A Igreja Romana é um exemplo típico, não é? Senhora de uma fortuna considerável e havendo construído numerosas obras tangíveis de assistência social, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra, porquanto em seus estabelecimentos suntuosos o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na terra uma sociedade transformada onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Depreende-se, pois, que o serviço da cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva, para a qual os espiritistas devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Não é? E nós sabemos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um momento em que Kardec estuda o que precisa o Espírito para se salvar. E ele vai nos dizer que, não é, quando Jesus retornar em toda a sua glória, em toda a sua beleza, com sua cor de anjos, ele passará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. A gente não entende muito bem, mas Jesus está falando, então, da transição planetária. As ovelhas serão aqueles que terão autorização de continuar reencarnando na Terra, que vai se tornar um mundo muito melhor, um mundo regenerador. Os bodes são aqueles que emigrarão daqui para outros mundos, outros planos, outras dimensões, porque já não se adequam à evolução do planeta e nós já estamos em plena transição planetária. E Jesus estabelece um único critério para saber quem vai passar à esquerda de quem vai passar à direita. Vocês lembram qual é o único critério para separar os bodes das ovelhas? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. Porquanto tive fome, me destes de comer, tive sede, vós me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério, acessível a todos, de todas as religiões do planeta. Aos bons, aos maus, aos pobres, aos ricos, todos nós podemos fazer a caridade. Não precisa aceitar Jesus como Salvador, não precisa ser batizado, não precisa passar por iniciações místicas, não precisa ser espírita, precisa fazer o que ele pediu, e ele só pediu caridade. E é claro que a gente sabe
doutrina espírita, não é? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, nós conhecemos também a caridade moral. Allan Kardec pergunta: qual o sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, não é? Ser bom para todos, para os bons e para os maus. Assim como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, nos ensinava Jesus, né? Mandava a gente amar até os inimigos. Quanto mais o marido, quanto mais a esposa, não é? Indulgência para com as imperfeições alheias, é clemência para o defeito do próximo. Isso também é caridade. E o perdão das ofensas. E ele está falando aí também de auto perdão. Porque ele não falou perdão das ofensas dos outros, não falou? Perdão das ofensas, ou seja, todos, inclusive das nossas ofensas também. O auto perdão também é caridade. E a gente tem vários outros tipos de caridade, da paciência, da renúncia, né, do otimismo, das palavras, a gente tem, mas essa caridade é muito importante, e a mais importante é o perdão das ofensas, é o sacrifício mais agradável a Deus, não é? Aí ele nos conta a parábola do bom samaritano, não vai dar tempo da gente comentar aqui, todos vocês já conhecem, assistam a palestra de Haroldo Dutra Dias sobre o bom samaritano, mas ele ama de todo o coração, ou seja, usando a inteligência e o sentimento, tem que ter inteligência também, não é? Tem que se mover de compaixão, tem que ter o coração, de toda a tua alma, que é o espírito e o corpo, ou seja, a caridade com ações práticas, não é só com discurso, não é só com bom sentimento, e com todas as tuas forças é colocar os nossos bens para ajudar a Deus, a serviço de Deus. Então o bom samaritano deixa o dinheiro dele também para pagar o estaladeiro, não é? Para que a hospedagem ficasse paga, e se tivesse mais alguma despesa, ele também pagaria. Então ele ama de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, com todo o teu espírito, é a explicação. Não vai dar tempo da gente ver isso aqui hoje. E onde é que tem mais sofrimento, pessoal, que vocês sabem? Onde é a região de maior sofrimento que vocês conhecem? Vê o que o Livro dos Espíritos fala? Questão 965 do Livro dos Espíritos. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta: não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, então já a matéria não lhe bota as sensações. Então onde é que tem o maior sofrimento? No mundo espiritual. Quando a gente lê aquela série, A Vida no Mundo Espiritual, a gente vê quantos espíritos sofrendo. Então a reencarnação é uma grande bênção, o esquecimento do passado, começar do zero. E a gente, como espíritas, estamos habilitados a ajudar os nossos irmãos em sofrimento no mundo espiritual. Desde a prática do culto do Evangelho online no coração, desde o trabalho na casa espírita, onde somos instrumentos para auxiliar esses irmãos necessitados. E não só eles, mas também para que a gente evite que pessoas sofram no mundo espiritual. Luiz Rivas, do Meu Pequeno Evangelho e de outras séries, o Espiritismo Fácil, da Doutrina Espírita para Principiantes, ele peruano, ele diz: Nazareno, a gente se esforça tanto para atender os suicidas na reunião mediúnica, combatendo o efeito, quando poderíamos prevenir o suicídio, divulgando a doutrina espírita para muitos dos corações. E a gente faz espiritismo para quem? Para os espíritas. A gente tem que levar essa doutrina para muitos outros corações, na internet, no YouTube, ter um programa de TV, agora que a gente tem na TV Brasil, não é? O programa Entre Dois Mundos, esse Entre Dois Mundos, não é? Tem lá o programa da Federação Brasileira, mas a gente não tem uma cadeia de TV, tem poucas rádios, não é? A gente precisa e deve ajudar o teatro espírita, o cinema espírita, não é? A gente fortalecer essas iniciativas para levar o espiritismo para fora das nossas casas espíritas. E de pregar. Jesus, o que Jesus mais fez não foi fazer caridade não, pessoal, não foi ajudar os pobres. O que Jesus mais fez foi consolar consciências, esclarecer. Vocês sabem qual a palavra que Jesus mais falou no Evangelho? Reino dos céus. Ele veio apresentar o reino dos céus para os homens, veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Foi o que ele mais fez. O que Chico Xavier mais fez? Divulgar a doutrina espírita. Quando ele estava na sessão de materializações, Emmanuel pede para interromper, vai dizer que há umas materializações, podem até convencer alguns incrédulos,
Mas o livro é sementeira vasta, não é? É para colheita para muitos corações. Então, a missão de Chico foi psicografar 483 livros, é o número atual, segundo Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, tem falado em suas palestras. Então, a divulgação, não é? Paulo de Tarso, o que ele mais fez? Divulgar o Evangelho. Francisco de Assis, divulgar o Evangelho, ajudar os necessitados, mas a principal missão era ser o trovador de Deus, era o cantor da natureza, o poeta do cântico das criaturas. Francisco veio trazer a mensagem como exemplo, porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então a caridade também para a doutrina espírita, fortalecendo as casas espíritas, os movimentos de unificação, para que a gente possa levar essa doutrina a muitos outros corações, para evitar o maior sofrimento que existe na Terra, que é o sofrimento no mundo espiritual, prevenindo o sofrimento, prevenindo o suicídio, prevenindo, aliás, o ID está com uma cartilha, vocês devem ter recebido, não é? Lá, que coisa importante, meus amigos. O André Trigueiro tem feito também, lançou livros, ajudando o CVV, o Centro de Valorização da Vida, fundado por espíritas, para que a gente evite o suicídio. Quantas mães chorando, o filhinho que retorna ao mundo espiritual pelas garras da morte. Quanta gente sofrendo com a mediunidade torturada, achando que está louco. Quanta gente sofrendo, cometendo crimes, corrupção, fazendo mal, praticando abortos. Quanto sofrimento poderia ser evitado? Quantos suicídios? Eu só não me suicidei por causa das obras de Allan Kardec. Eu fui ateu durante 12 anos. E graças à amiga depressão, despertei do meu gigantesco orgulho para descobrir as claridades eternas. Então o mal, o sofrimento também é bom para a gente despertar da cegueira do orgulho. E naquele instante que a gente visita, quem sofre é quando ele está mais sensível às claridades do reino dos céus. Então vamos buscar o sofrimento em toda parte e evitar o sofrimento maior no mundo espiritual. Nazaré, no mundo espiritual não tem felicidade? Não, tem também. Vamos ver aqui, questão 313. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu, deixando a terra? Resposta: só os espíritos inferiores podem sentir saudades e gozos condizentes com a natureza impura com a qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros, transitórios da terra. Olha, então de um lado tem muito sofrimento e de um lado muita alegria, muita felicidade. Vamos fazer o bem para a gente poder levar muitos corações ao mundo espiritual feliz. E Emmanuel nos convida. No livro Estude Viva, capítulo 40 da Federação Brasileira, o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Não é? E ele, no livro Paulo e Estevão, vai nos trazer informação no diálogo de Paulo com Barnabé, no capítulo 4 da segunda parte. Olha o que é que Paulo vai nos ensinar. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Imagine com a doutrina espírita que nos esclarece o Evangelho de Jesus, toda a sua pureza, e nos traz novos ensinamentos. Então a gente deve, não pode esquecer a caridade material, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Vamos ajudar as nossas casas espíritas, vamos ajudar a realizar eventos como faz aqui o Semear, levar e convidar pessoas não espíritas para participarem também, para que a gente possa semear o amor, a felicidade e a paz a todos os corações. Não é para ser mais uma religião, o Espiritismo veio para fortalecer as religiões e não para combatê-las. Ide e pregai. E lá no capítulo 20, nos trabalhos da última hora, nós temos a missão dos espíritas. E o Espírito Verdade nos convida: não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nado conjunto das iniquidades terrenas.
Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregaram o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Aí ele avança, olha quantas vezes ele fala, ide e pregai. Ide e pregai, está em amarelo, não vou ler tudo. Ide e pregai, né? Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrever esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis, como nenhum orador fala. Ide e pregai. Ide, homens, não é que grandes diante de Deus, mas ditosos do que Tomé, crede sem fazer questão de ver e aceitar os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. E ele nos convida, não é, a combater a impureza e todos os vícios, partir então cheios de coragem para remover essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, não é? Sim, todos os povos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. E ele vai avançando, e para saber quem se transviou da doutrina espírita, a gente reconhece pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelos números de aflito a que levem consolo, reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. E aí Jesus nos convida, misericórdia quero e não sacrifícios. Perdoai para que Deus os perdoe, não é? O perdão é a grande caridade. Por esta razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aí, para a gente concluir, a necessidade da caridade, segundo São Paulo. Aqui é a tradução da Bíblia de Jerusalém. O item que eles colocam é a hierarquia dos carismas, hino à caridade, no capítulo 12, versículo 31, para o 13 até o 13. Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa, como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, da mediunidade, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Ou seja, sem compaixão não é a mesma coisa. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. E ele continua, e no versículo 13 nos ensina: agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. E Casimiro Cunha, no livro Parnaso de Além Túmulo, ele vai nos trazer um estudo dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, e vai nos ensinar a supremacia da caridade pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus.
A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado, Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoado essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Nos convida Casimiro Cunha. Vamos pedir para Chico fazer a nossa prece? Vamos colocar um vídeo. Eu não sei se o Zé Aparecido não vai ter, mas ele pode filmar aqui da tela. Qual que é? Prece do servidor. Tem homenagem em Washington, está dentro daquela pasta do pendrive, vídeo para palestras. Não vai dar tempo, é melhor você pegar dele. Ele foi apresentado em homenagem a Chico durante o primeiro congresso de Medicina e Espiritualidade. Vamos falar deste homem que nasceu em Pedro Leopoldo, cidade pequenina, no dia 2 de abril de 1910. Francisco de Paula Cândido, mais tarde Francisco de Xavier. A caridade e a humildade em pessoa. Uma família de 15 crianças, pobre, sem recursos. E nas margens do açude ele encontra pela primeira vez o seu mentor Emmanuel, que o guiaria com segurança na grande tarefa da divulgação da doutrina espírita, fazendo o Brasil seu maior país espírita do mundo, graças a seus livros e a seu exemplo de amor, devassando o mundo espiritual, trazendo centenas de homens, trazendo consolo para as mãezinhas sofridas, cartas dos seus filhos amados, mostrando que a morte não existe, que só existe vida e vida em abundância, complementando a codificação de Allan. Se Chico tivesse nascido na França, a França seria o maior país espírita do planeta. Mas ele veio para o Brasil, para o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o país mais católico do planeta, onde as igrejas protestantes crescem e onde a doutrina espírita nos traz a prece do servidor de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Vocês encontram na internet. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste, que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro
da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Essa é a prece do servidor e o exemplo de Chico. É o grande exemplo que nós devemos seguir também na prática do amor e da caridade. Que Jesus nos abençoe a todos, meus amigos. Muito obrigado. Muita paz a todos.